Olá, eu sou Maurício Maciel e hoje estou aqui com a Cláudia Malchitsky e com o Alexandre Mariatti para bater um papinho sobre diversidade. Esse é um tema que está bastante quente no momento, né? A Cláudia tem uma experiência bem extensa, né, executiva, e hoje ela está em conselhos, está em comitês de pessoas também. Ela faz parte do comitê de pessoas do IBGC e também da ABRH, né, Cláudia? E o Alexandre, ele é diretor jurídico e de RH do Hospital do Rossio e também é presidente da Comissão de Advogados Corporativos da OAB. Obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos aí a esse nosso MBA Talks. Nós que agradecemos aí. É um prazer estar aqui, Maurício, com vocês. Maravilha, eu agradeço muito aí realmente a presença de vocês, acho que duas pessoas que representam muito aí esse tema, né? O Alexandre, eu sei que tem um trabalho bem forte já desde o ano passado, ou retrasado na comissão da OAB voltado à diversidade, acho que no ambiente de escritórios de advocacia isso também é um desafio, né? E a Cláudia também, uma colega aqui de IBGC, e a gente às vezes tem algumas conversas sobre o tema. Eu sei que estou aqui numa mesa super bem qualificada, então vai ser excelente aí o papo. E para começar, o que eu queria trazer, assim, né, o contexto, né? A gente observou, né, um período de um boom de ESG, em que se falou muito de diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão, né? E as siglas vieram vindo, e depois a gente vem com Trump aí, né? Meta e outras linhas ali, que veio o boom contrário, né? E esse racha, esse conflito numa agenda contra essa palavra de diversidade. Mas o que é diversidade para vocês, né? Bom, eu gosto sempre de pensar que a diversidade ela está totalmente ligada ao respeito à multiplicidade de pensamentos, opiniões, posicionamentos, né? E as suas características pessoais, né? Eu acho que a gente pode simplificar dessa maneira, os movimentos eles acabaram se direcionando de uma forma mais rígida, não tão abrangente, então olhando, né, o que a gente chama de diversidade clássicas, etnia, né, opções, né, sexuais, mulheres, etc., PCDs, hoje neurodiversidade também muito estudado. Mas se a gente pensar, é o ser humano que está atrás com as suas necessidades, com o mercado mostrando isso para a gente, né? Um momento de muita transformação, né, social, transformação de pensamentos, e a diversidade ela traz isso, essa multiplicidade de pensamentos diferentes. Olha, é retocável aqui o conceito da Cláudia, né? Eu acredito que a diversidade é exatamente nessa perspectiva relacionada muito ao respeito, né, das múltiplas características de cada indivíduo, seja pela cor, seja pela crença, pela opinião, né, pela sua característica biológica. Eu acho que é exatamente nesse sentido. E a inclusão, a gente gosta muito de usar a ideia da Verna Meyers, que é a diretora de inclusão na Netflix, que ela fala que diversidade é convidar para a festa, mas a inclusão é chamar para dançar. Porque algumas empresas, algumas pessoas entendem que é só colocar por colocar. A gente vê muito isso no PCD, né, a cota de PCD no Brasil. As pessoas colocam as pessoas em subcondições de trabalho e tal, só para cumprir a cota, e não entende a pessoa que está ali por trás, né, e coloca isso como uma barreira, de modo que você pode até ter a diversidade, mas não tem a inclusão. Nem sempre ela existe da mesma forma, né? Então acho que é mais ou menos isso, só para completar um pouco o conceito muito bem feito da Cláudia aqui. Excelente, excelente. E como que vocês veem aqui, acho que uma das falas que me chama a atenção quando a gente fala de diversidade, né? Eu gosto muito de ler um pouquinho sobre neurociência, etc., né? E uma das coisas que me chama a atenção é que quando a gente trata das diferenças, a gente muitas vezes tem um efeito contrário, né? Em vez de você unir as pessoas e gerar o respeito, muitas vezes você vê realmente essa divisão em grupos que se conflitam ou que cada um passa a cuidar do seu próprio interesse em vez de olhar para o todo, né? E quando você começa a trabalhar as semelhanças que há entre as pessoas, né? Dentro dessa diversidade, não estou aqui
sendo contrário à diversidade, mas acho que quando a gente olha toda essa diversidade enquanto o que nos une enquanto seres humanos e etc., a gente tende a aproximar mais as pessoas. Não sei se vocês concordam com isso e como que a gente trabalha para que esse conceito... Bom, estou presumindo aqui que somos todos pró-diversidade, né? Como que a gente trabalha com esse conceito nos dias atuais, com toda essa agenda, né, Trump e etc., para realmente promover e mostrar, né, a importância da diversidade. Uhum. Bom, Maurício, eu acho que a gente precisa entender alguns aspectos. Escrevi até recentemente um artigo sobre isso, porque eu fui provocado, como, né, tenho falado muito sobre diversidade recentemente, sobre essa questão do Trump e outras influências e tal. Eu acredito que o primeiro ponto é a gente pensar que a sociedade tem uma cultura pendular, né, de agendas que vão e voltam de acordo com o tempo, né? Alguns momentos eles são mais progressistas, outros um pouco mais para trás, e com isso a gente tem um vai e vem em algumas agendas, por exemplo, a própria agenda da diversidade do ESG, que explodiu nos últimos tempos aí. Assim, também acho que não há como a gente ter um retrocesso absoluto, né? Não é um pêndulo que vai voltar totalmente para trás, porque a gente vê cada vez mais posições de empresas que, mesmo com essa pressão internacional, empresas como a Coca-Cola, ou no Brasil o Boticário, Natura e algumas outras aí também, têm se reafirmado nessa agenda porque descobriram o benefício da diversidade. E aí que é o pulo do gato, né? Muitas pessoas se aproximaram dessa agenda por conta do ESG, principalmente do pilar do S, e verificaram os benefícios e os ganhos da diversidade. E aí quando você descobre um ganho, você dificilmente vai trocar por conta de uma pessoa que está impondo uma outra agenda, que tem uma outra visão de mundo, mas que não necessariamente ela vai ser imposta de forma unânime para todos, né? E acredito que pautas como essa, e por aqui eu já parabenizo o escritório, né, e esse podcast, são muito necessárias de dizer que ainda existem pessoas que são resistência nessa agenda. Se antes eram vanguarda e depois estavam liderando, né? Só fala sobre isso. Agora essas pessoas têm que ser resistência para que todo mundo volte sempre a pensar na diversidade, inclusão e no ESG como um todo. Também a gente está falando de questões ambientais aí que estão sendo relativizadas e até de compliance, né? O Trump, eu acho que ele não gosta de nenhum aspecto da agenda ESG, mas sobre a diversidade eu acho que é uma questão de resistência. E só para fechar, para passar para a Cláudia, né? Eu tenho um viés muito pessoal também relacionado à minha cultura, relacionada ao samba. Poucas pessoas sabem, mas minha primeira profissão, né, meu primeiro registro profissional foi da Ordem dos Músicos Brasileiros, né? E aí o samba, né, eu estava falando, a escola de samba geralmente é o exemplo da diversidade. Você tem pessoas da comunidade LGBTQIA+, tem um respeito imenso pelos idosos, né, a velha guarda. A gente tem a mulher, né, sendo endeusada nas escolas de samba. Temos sambistas históricos como o Candeia, que eram PCDs. Então, ali realmente é um ambiente natural da diversidade e que mostra a riqueza. E por isso que no meu artigo eu encerrei com uma ideia do Nelson Sargento, que é um sambista que já morreu, e ele falava que o samba agoniza, mas não morre, né? E eu falo que o SG, ele agoniza, mas não morre, porque alguém como nós aqui vamos nos socorrer antes do suspiro derradeiro. Basicamente seria isso a nossa reflexão, e a Cláudia vai completar com alguma coisa. E você vê que legal, né? A música unindo também, né? O samba Exato. unindo. Então, de volta vindo aqui de repente a questão comum, né, que nos une aqui muitas vezes enquanto, né, enquanto indivíduos, então mesmo dentro dessa diversidade a gente encontra, né, a nossa humanidade no samba e em outras características. Primeiro, parabéns, né, por ser sambista. Eu sou filha de carioca, então tá vendo? A gente aprendi samba no pé. Minha mãe exigia que a gente soubesse sambar, de loira, polaca, mas, né, aprendemos do mesmo jeito. Mas eu queria pegar, Maurício, esse gancho que o Alexandre trouxe, porque eu acho que a gente tem que abraçar esse momento como uma grande oportunidade, né? Dentro da minha carreira no Banco HSBC, eu fui superintendente de sustentabilidade e trouxe de Londres para o Brasil, né, todo o que é hoje o ESG, mais ou menos, tirando governança, né, que a gente não tinha esse olhar, trazia compliance, mas não trazia governança. Mas a gente tem duas maneiras de olhar a diversidade, por causa
ou por negócio. Eu, como fui do sistema financeiro há muito tempo, né, eu sempre olhei para a diversidade pelo lado do negócio, que eu acho que atrai muito mais o empresário, que atrai mais o mundo corporativo, que é, né, um grande agente transformador, que impacta muitas pessoas. Então, quando você olha, né, o que aconteceu, o olhar exagerado para a diversidade com causa, né, focando alguns movimentos que se tornaram até mundiais, né, isso acabou atrasando a agenda, porque tornou ela antipática. Você fala de diversidade, né, as pessoas rolam os olhos. Eu tenho um neto de 20 anos que eu vou falar e dizer, lá vem a avó com essa história de diversidade. Por quê? Pela forma que ela estava sendo colocada. Se a gente olhar, né, eu escutei até uma americana falando esses dias, estava trocando ideia com o Alexandre, né, enquanto a gente estava se aquecendo, e ela traz muito isso, é o momento de mudar a abordagem. Por que diversidade é valoroso para a sociedade, para as organizações? Porque ela traz para você o olhar de múltiplas percepções, né? O mercado muda, as gerações estão mudando, né? Então a gente não pode ter aquele olhar linear que a gente veio herdando dos nossos pais, avós, né? Hoje não existe isso, a gente tem que estar, né, com um olhar muito mais flexível para atender o que o mercado consumidor, os clientes, as pessoas, né, a sua família, elas buscam, e a diversidade ela traz isso para você. Então, eu acho que a gente tem que abordar a diversidade desta forma, né? Olhando o quanto que ela impulsiona a inovação, todo mundo pensando igual, você vai ter um mundo igual, você não vai ter coisas, você não inova, você não consegue sair da mesmice, né? Você tem que olhar para a diversidade trazendo esses pensamentos diferentes para entender cada um dos seus clientes, cada um do seu consumidor, o que ele quer, o que ele espera, como é que ele sente. Hoje o mundo é sensorial, né? A geração que vem hoje é assim. Eu quero ser feliz, eu quero ter o propósito, né, dentro de mim. Precisa combinar o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou sentindo, né? E se você tem uma sociedade que é linear, né, sem diversidade, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, você não consegue atender essa expectativa. Aí vem as grandes frustrações, né? Então, eu acho que, fazendo do limão uma limonada, né? Que bom que o Trump trouxe essa forma negativa, claro que a gente não concorda, né, com a forma que ele coloca, mas vamos fazer disso a oportunidade de trazer a diversidade de uma forma natural, né? Uma forma que vai trazer evolução para nós, para o planeta, né? Cuidando das pessoas, do meio ambiente, do respeito, da ética. Acho que tudo vai ficar mais fácil. De certa forma, o discurso do Trump nos ajuda também do ponto de vista de que a gente está promovendo ainda mais essa um conversa. Feedback, né? Um feedback exatamente. Também. Então, interessante. E eu gosto da onde a gente está indo, assim, no papo, porque a gente realmente observa que não é só uma questão social, é uma questão social também, né? E humana, principalmente, mas não é você abrir mão, né, de performance das empresas ou de benefícios, você se sacrificar em prol de uma agenda social, né? Não são agendas que se competem ou não deveriam se competir, né? São agendas que se unem e que são totalmente alinhadas, certo? Alexandre, eu queria que você explorasse um pouquinho mais quando você falou de benefícios, né, da diversidade, se está muito nessa linha também do que a Cláudia trouxe ou se você tem mais benefícios para agregar. Olha, eu acho que completando o que a Cláudia falou, eu acho que é importante a gente pensar que pessoas que têm pensamentos diferentes geram, na complexidade dos seus pensamentos, algo muito mais valoroso ali, né? Isso é uma questão de RH também que eu falo, né? Que você contratar só pessoas iguais a você nunca vai ter uma segurança de assertividade. Lembra até um pouco Santo Agostinho, né? Prefiro que me criticam, que me corrigem, do que os que só me né? Que acabam me corrompendo. Porque a gente precisa ter equipes multidisciplinares, e o ponto que você falou, que é um ponto que vem do argumento que você tem colocado, da falta de eficiência da diversidade por diversidade e tal, e aí talvez entra um pouco na questão que a Cláudia falou de forçação, foi demais ali, a forma de abordagem foi errada, né? E não se trabalhar muito no benefício da diversidade, mas sim na obrigatoriedade da diversidade para agradar A, B, C ou D. Quando você muda o mindset nessa perspectiva, eu acredito que fica muito mais fácil, muito mais rico de você entender
por exemplo, muita coisa que eu aprendi. A gente conduziu na OAB Paraná, na última gestão, e nessa a gente vai voltar nessa agenda, o projeto Chama, né, que envolve várias diversidades. E a nossa comissão, né, eu liderei esse projeto, a gente teve contato com cada comissão subtemática de cada diversidade. Coube a mim, né, a parte dos PCDs. Né, tive um contato muito grande com o Dr. Valnei, que é PCD, e ele me abriu os olhos, engrandeceu. E o pessoal da comissão de PCD são pessoas brilhantes, né? E ajudaram a gente a entender essa questão que eu estou falando, que o PCD visto como uma pessoa capaz de, inclusive, performar melhor do que outras pessoas, né? Um PCD com deficiência visual consegue ler mais rápido, por incrível que pareça, porque ele usa outros métodos de leitura e ele é uma ótima pessoa para fazer relatórios, né, para fazer sínteses e tudo mais. Então você veja que a gente às vezes coloca que o PCD, eu estou usando de exemplo de uma das diversidades, né, ele é incapaz, ele não consegue fazer, e ele, na verdade, ele consegue fazer mais e melhor, inclusive. Então eu acho que o benefício principal está no entendimento de que isso enriquece a empresa e não enfraquece. E também eu queria aproveitar para falar que agora na posse da nova diretoria da OAB, eu fiquei muito feliz em saber que essa agenda da diversidade e inclusão vai ser mantida. Né? O doutor Pereira, né, que é o Luiz Fernando Pereira, que está aí na presidência, disse que várias pessoas chegaram para ele para falar que não era uma pauta mais de moda, que era melhor a OAB se afastar desse tipo de agenda, porque poderia ter problemas. E ele falou, mas o nosso problema é não respeitar a Constituição Federal, não respeitar as pessoas, então isso vai continuar sendo uma agenda porque é importante. Então veja, a própria OAB Paraná, né, assim como outras empresas, se posicionando porque visualizaram os benefícios da diversidade. E aí eu acho que é um caminho sem volta, só mudando o tom do discurso. Eu acho que a gente acerta esses pontos para conseguir vender um pouco melhor, né, essa dinâmica necessária. E talvez agora a gente acerte, né? Porque realmente quem seguia esse caminho só porque estava na moda é justamente né, os que não estavam conseguindo extrair os benefícios disso. Exato. E talvez gerando uma propaganda negativa para a agenda de diversidade. Né? Eu concluí ano passado o curso de conselheiros de administração do IBGC. E uma das aulas que mais me chamou a atenção não foi nem sobre a diversidade, mas foi sobre vieses. Então, quando a gente fala de composição do conselho, a importância de você ter pessoas que pensem diferente de você, porque para eliminar esses vieses, né? Todos nós temos os nossos vieses, todos nós temos os pontos cegos, né? A gente não enxerga tudo ou enxerga de uma forma viciada conforme o nosso jeito de ser, nossa história, nossas condições físicas, nossas crenças, né? Tudo. Então, toda a diversidade, né, sem necessariamente né, direcionar aqui para gênero, raça, credo, o que quer que seja, todas as diversidades, elas nos ajudam a cobrir esses pontos cegos, né? Tem uma pesquisa, eu estava estudando um tempo atrás para escrever um capítulo de um livro que falava sobre a importância, né, e os riscos de governança em transações de cross-border, que a gente chama, né, em fusões e aquisições entre empresas de diferentes países, especialmente quando alguém de um país desenvolvido adquire uma empresa, né, dos mercados emergentes. E o que é interessante eu achei uma pesquisa tratando das práticas de governança que são aplicadas lá nos países desenvolvidos, como que elas se comportam aqui no Brasil, né? No Brasil não, nos países emergentes. Se elas têm o mesmo resultado ou não, e quais dessas práticas de fato são benéficas em ambos, né, os contextos aqui, e quais que não são, que só são benéficas, só geram resultados nos países desenvolvidos. E uma das práticas que ficou como sendo um potencial universal é a prática de diversidade. Então, eles verificaram que muitos dos estudos, muitas das pesquisas realmente empíricas identificaram esses ganhos de performance tanto nos países desenvolvidos quanto nos países emergentes, quando a gente tem mais diversidade nas empresas, nos conselhos, né? Agora, quando a gente entra nessa pauta de diversidade, né, de novo, como não errar? Então, como que a empresa, né, pode trabalhar essa pauta olhando para o propósito adequado
buscando e medindo esses benefícios, né? Olhar de uma maneira mais geral, fazer né, uma contratação né, específica para pessoas de uma certa, né, condição. Como que a gente começa, né? Eu acho que a gente tem que entender, Maurício, a diversidade em fases, né? A gente teve uma primeira fase onde foi uma novidade, né? Foi uma herança, né? A diversidade, quando você fala dos viés é herança cultural, né? Viés é aquilo que a forma com que as suas experiências familiares anteriores, aquilo que vem tudo dentro do teu DNA familiar, que é difícil desapegar, né? Porque é aquilo que te fez ter sucesso como pessoa até aquele momento, né? Então, a diversidade ela veio assim como uma novidade, né? Aí ela se estabeleceu dentro desse olhar mais de causa, porque sensibiliza mais as pessoas, né? Os seus colegas, os diretores, o conselho, etc. Hoje, eu acredito que ela está nesse momento de evolução, de mostrar, né? Todo mundo já conhece o termo, já sabe o que é, já conhece os movimentos, os números todo mundo já sabe, já conhece, pesquisas e tal. Então, agora é hora de você olhar e mostrar, né? Por que você trazer diversidade é competitivo no mercado, né, dentro das empresas. Eu participava muito de reuniões, continuo participando, né, de conselhos, da diretoria executiva, que está olhando para o resultado da empresa, né? Então, como é que dentro da cultura que você tem, a empresa é uma família, né? O teu propósito, os teus valores, a tua missão, o que dentro da diversidade vai poder contribuir para que se fortaleça isso, trazendo resultados, né? Trazendo a competitividade no mercado, trazendo talentos, porque você vai atrair talentos quando você tem um posicionamento, né? Trazendo a inovação, né? Trazendo pensamentos diferentes. E não vai você pensar naquilo que ninguém pensou ainda. Todo mundo pensa igual, você não vai pensar naquilo, né? Então, assim, mostrar, eu acho que esse é o pulo do gato agora, né? É você trazer pessoas que realmente consigam fazer esse match dos valores, da missão, do porquê aquela empresa existe. E como que pessoas, né, diferentes, pessoas que pensam diferentes, vão contribuir para o teu resultado, o teu posicionamento, a tua reputação de mercado. Eu acho que a gente vai ganhar muito rápido os tomadores de decisão, né? Porque tem que começar dos tomadores de decisão. Fazer por fazer, essa agenda caiu, né? Só porque eu tenho que cumprir. Mas eu faço porque eu acredito que é lucrativo para mim. Porque o mundo corporativo é esse, né? Até ONGs, hoje, trabalhei muito com ONG quando eu estava na sustentabilidade, né? Elas também têm que provar resultado. Né? Então, eu acho que por aí, eu acho que esse é o jeito que a empresa hoje tem que abraçar esse momento e navegar vento a favor, né? Completando um pouco o que a Cláudia disse, naquele projeto Chama, que eu comentei agora há pouco, a gente acabou escrevendo uma cartilha de boas práticas, estudando em práticas nacionais e internacionais utilizadas nisso. E no primeiro capítulo a gente fala de boas práticas gerais que se aplicam para qualquer empresa, escritórios no caso também, para tentar ter sucesso. Eu queria destacar 2 pontos principais aqui. O primeiro, né, seria um letramento maior, uma despolitização dessa agenda, que não tem o porquê ela ser politizada necessariamente, né? E você ter entendimento, porque o preconceito nasce do desentendimento, né? Eu não conheço aquela questão e eu vou lá e julgo antes ela, né? Então, o letramento é uma ferramenta importante. Mas a maior ferramenta, na nossa visão, nas nossas pesquisas, que coincide com o que a Cláudia disse aqui, está igual no compliance, né? O tom vem do topo. Se a direção, se o CEO, se o pessoal não está engajado ou minimamente interessado em dizer das vantagens e dar o exemplo, inclusive, nessa questão, com conselhos diversos, né, com pessoas diversas e plurais ali, fica muito difícil do chão de fábrica lá entender que aquilo é importante. Inclusive vai piorar, vai aumentar o preconceito, vai tudo mais. Então, antes de fazer qualquer política afirmativa, que também é uma ferramenta importante, né, você disse, de vagas específicas,
ou de adotar a meritocracia, contratações às cegas e promoções às cegas, que também é um caminho, né? Se você não tem o viés do preconceito para eliminar uma pessoa negra de um cargo de direção, aí você já está também numa linha de diversidade. Mas o mais importante é estar no tom do topo, né? A pessoa ter eliminado os viéses inconscientes, ou pelo menos em compreender eles e filtrar eles e frear a manifestação deles, já é um bom caminho. Eu acredito que esse é um ponto importante. E eu acho que quando você começa a trabalhar dentro de um programa de diversidade, você começa a trabalhar o conselho, a diretoria executiva, né, o segundo escalão, etc., é entender por que elas pensam assim. Porque a pessoa não tem o viés porque ela quer, né? Ela não tem preconceito, e a gente tem um pouco olha de uma forma rígida isso, né? A pessoa não tem o preconceito porque ela quer ter, mas aquilo veio como uma herança cultural de experiências familiares. Então, como é que você consegue, entendendo, olhando para aquela pessoa preconceituosa mesmo, né? Entender, poxa, como que eu poderia chegar lá com cuidado, com carinho? Porque quando cai a ficha, a pessoa diz, puxa, mas por que eu pensei isso? Né? Porque, nossa, eu nem imaginava que eu pensava isso. Muda, mas tem que ser muito na sensibilização, né? Como o Alexandre falou, no letramento, e não da dureza. Não vai, né? Não vai, porque é ser humano. Ser humano você não trata assim. Exato. Legal. E quando a gente fala de diversidade, a gente precisa falar de inclusão, né? Então, vocês falaram já um pouquinho da questão do respeito e a gente falou um pouquinho sobre isso também. Como é que a gente trabalha essa inclusão, né? Como é que a gente... qual que é... Porque, enfim, até vou abrir um outro parênteses aqui que me chamou muita atenção, um outro curso que eu fiz já faz alguns anos, de mediação. Inclusive, quem gosta de mediação, recomendo muito a professora Tânia Almeida, ela é sensacional, lá do Mediari, do Rio de Janeiro. Ela veio dar um mini curso aqui em Curitiba para nós, e na nossa turma tinha uma pessoa que tinha problema auditivo, então ele não escutava direito, né? E aí a gente estava naquela formação em U, na sala, e ela no centro, mais para frente. E ele ficou mais distante de todo mundo, ele ficou ali, né, bem na frente dela, mas lá para trás. E aí quando a gente, no primeiro dia, começou a se apresentar, né, e que ele comentou do problema auditivo dele, na hora, assim, as pessoas super bem intencionadas que estavam do lado da professora falavam, não, então sente aqui, né, para você conseguir ouvir melhor, porque aqui você está mais próximo dela e tal. Já levantaram. E ela, com toda a habilidade dela, pediu para a pessoa esperar e perguntou para ele, né? Dirigiu-se a ele e falou, aonde que você prefere? Onde que você, né, se sente melhor aí de sentar? E ele falou, não, eu prefiro aqui, que eu estou mais distante, mas eu estou de frente e eu consigo fazer uma leitura labial. Então, veja, a gente às vezes, né, de forma super bem intencionada, quer incluir a pessoa, mas do jeito não adequado, né? Então, que cuidados que a gente toma para ser mais adequado nisso? Você deu um exemplo bem clássico, e como eu estudei bastante essa parte de PCD com o pessoal da comissão de PCD, com o Dr. Valnei e outras pessoas, né? Eles falam muito isso. A pessoa, ela vai receber um PCD na empresa, ela se preocupa, vou ter que ter porta, elevador, vou ter que ter parede maior e tal. E quando vai contratar essa pessoa, também fica com esses vieses inconscientes, né? Às vezes bem intencionados, mas que geram capacitismo. E aí a grande questão que eu aprendi também com eles, né, foi exatamente isso. A primeira pessoa que você tem que consultar é o PCD. Ele é o maior especialista na questão dele. Então, se você ouve o que ele precisa, respeita as suas limitações e o que ele está precisando, você e normaliza ali de alguma forma que não existe algo anormal, que sim é só uma pessoa que ela quer sentar um pouco mais longe, assim como tem os neurodivergentes, que às vezes precisa estar com algum protetor auricular, alguma coisa para diminuir o ruído, né? A gente tem essa questão. E aí o ponto, né, como não errar, numa contratação, por exemplo, do IPCD, a gente coloca, né, na nossa cartilha ali a ideia de você primeiro entender com o PCD o que ele precisa. Por exemplo, um PCD deficiente visual ali, ele tem só um pendrive que ele precisa, que não tem um programa nem pesado. Com um pendrive em qualquer computador, ele trabalha, né, fenomenalmente ali com qualquer assunto, qualquer relatório. E a grande questão é entender com ele, e principalmente, que daí é o ponto de como não errar,
é acertar antes dessa pessoa entrar no ambiente, né, para o trabalho efetivo, a forma de abordagem que vai ser feita pelo gestor. Tem o caminho do sucesso e o caminho do fracasso. O caminho do fracasso, vai entrar o Maurício, ele é cadeirante, vocês ajudem ele no banheiro, tal, não sei o quê. E o Maurício nem precisa disso, né? Aí quando ele entrar, nossa, coitado dele, eu gerei o capacitismo prévio, até, na boa intenção, mas capacitismo. Mas é diferente, o Maurício, né, doutorado em Direito, cara fenomenal, ele vai entrar aqui amanhã, tal, quero que todo mundo acolha ele, né, vocês mostram o sistema, tal, né, e se tiver alguma questão aí específica que ele precise, ele vai falar para vocês. E aí a pessoa entra, mas aí você veja, eu vendi primeiro como um doutorado em Direito, como uma pessoa capacitada. Nesse ponto, só fazer um parênteses, né? A gente tem um projeto na OAB que existe há muito tempo de inclusão de PCD. Desde 2006 ele existe, e desde 2006 até o projeto Chama, esse projeto teve muita dificuldade de incluir pessoas com deficiência, advogados, porque eram visualizadas como um ponto barreira que tinha ali. Desde 2006 até o ano passado, a gente tinha notícia dos gestores desse projeto que nenhum advogado com qualquer tipo de deficiência tinha sido contratado por escritórios. Quando a gente começou a visitar os escritórios e falar que isso interessava, inclusive para o ambiente corporativo, alguns já começaram a ser contratados. Então, a questão de você ter a contratação sem esse viés é um ponto importante também, e você olhar nas capacidades da pessoa e não nas eventuais, entre aspas, deficiências que ela tem, né? E eu acho que, complementando um pouquinho, as empresas, elas têm um momento de integração do novo colaborador. Isso. Todas as empresas têm isso, né? Esse momento de integração, ele propicia, né, você estar com aquele colaborador. Então, o gestor, ele se prepara, né? Talvez ainda precise de um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais humano, se você está recebendo um novo colaborador que tem alguma necessidade específica, você prepara o time, você prepara as empresas, elas têm as cartilhas, as empresas têm, elas estão preparadas, elas estão, eu diria que 80% das empresas hoje estão preparadas para receber pessoas com as suas necessidades específicas, né? Então, você aproveita aquele momento de integração, né, para entender exatamente o que ele quer, para evitar o constrangimento de não, eu vou levar você no banheiro, mas eu não preciso de ajuda no banheiro. Né? Você evita isso. E o brasileiro, ele é normalmente, ele é super afetivo. Né? Nós somos uma população afetiva e emocional. Né? Então, ele se abre para atender isso. Né? De uma forma muito... Se for de uma forma natural, né, é difícil errar. Se for de uma forma imposta, aí você tem a resistência. Né? Então, eu acho que aproveitar, né, como uma prática para as empresas, dica para as empresas, aproveite o momento de integração. Tem empresas que fazem a integração até antes da pessoa estar, né, na empresa, já vai mandando vídeos e tudo. Você aproveita esse momento e integra, e inclui de verdade as pessoas, porque eu acho que a inclusão é mais difícil que você sensibilizar para a diversidade, né? Porque aí é na prática. Né? A teoria, PowerPoint, filmes, vídeos, tudo aceita. Né? Agora, no comportamento é que é onde você tem a verdadeira inclusão, que, pelo que eu tenho percebido, né, eu trabalhei 8 anos com DHO, gestão de pessoas, enfim, no Great Place to Work, e a gente vê que as empresas elas estão preparadas, né, para isso. É uma questão da oportunidade. Né, de você ter oportunidade de ver. E valorizar, né, como o Alexandre bem falou, valorizar as qualidades daquela pessoa. Talvez a gente ainda precise de algumas ações afirmativas, né, para você conseguir atrair essas pessoas do mercado. Elas estão escondidas. Eu me lembro de conversar com uma pessoa, um PCD, e ele falou assim, eu me sinto invisível no mundo. Nossa, aquilo me marcou de uma forma assim, absurda. Né? Eu me sinto invisível. Você tem que se fazer visível. Né? Então, a gente talvez tenha que dar ainda um pouquinho de oportunidade. Né? E a falta de inclusão talvez até faça com que ele queira se sentir invisível, às vezes, né? Para se esconder. Porque se ele encontra muitas barreiras, muitos preconceitos, imagino eu que isso seja um inibidor também, né? De se expor. Com certeza. E outra perspectiva que eu acho interessante, né, quando a gente fala disso, toda empresa, toda organização é um micro-organismo que espelha um pouquinho a sociedade, um macro, né, geral. Então,
quando a gente aprende, né, a inclusão dentro da nossa organização, quando, né, a gente atrai um PCD ou qualquer outra diversidade aqui, a gente entende melhor as necessidades dessa pessoa ali no ambiente de trabalho, isso também nos capacita a entender o nosso consumidor, que às vezes é um PCD. Né? A gente não pode também... Né? A gente amplia um pouco o nosso mercado de atuação. E por que a gente vai, né, pensar que a gente também está só atendendo, né, que certos estratos não compõem também, né, os nossos consumidores, nossos clientes, né? E de repente a gente consegue atendê-los melhor também nessa relação profissional, né, de empresa, consumidor, empresa, cliente. Com certeza, era aquela história, lembra, tão famosa do Marisa, da loja Marisa, né, que o conselho era só homem. Pois é. Homem de terno preto, homem branco de terno preto e a loja de mulher. Hoje mudou, né, o conselho já tem mulheres e tudo, mas é isso, né. Perspectiva, né? E da mesma forma para a sociedade como um todo, né? Eu falo outra frase que me marcou no curso do BGC, que a gente, em algum momento a gente falando um pouquinho de conselho do futuro, etc, né? E eu não lembro exatamente em que contexto e onde que surgiu isso, mas alguém trouxe assim, melhor do que ser... A gente não deve buscar ser o melhor conselho para o futuro ou a melhor empresa para o futuro. Não. A gente deve buscar a empresa que vai fazer um futuro melhor, né? Que vai fazer um mundo melhor. Alguma coisa nesse sentido. Então, como também a gente falou um pouquinho da moda, do modismo, né? Não é só a empresa seguir o fluxo, né? Seguir a moda, seguir as tendências para estar sempre por cima e sempre em evidência. Mas muitas vezes é ditar a moda, né? É ditar de que forma que a gente quer ver a sociedade. A gente quer ver uma sociedade mais inclusiva, mais justa, mais equitativa, né? Mais diversa. Então, por que não, né? A própria empresa promover isso, como a gente vê realmente em algumas empresas que têm esse discurso e o quanto que isso é realmente atrativo, né? Uhum. É fazer valer a sua missão. A empresa tem uma missão, ela tem que fazer valer. Eu acho que hoje a gente conta com embaixadores desse futuro que você está desenhando, que é a geração Z, que é tão polêmica hoje, e na verdade ela é o grande defensor disso, de construir um mundo melhor. Se eu não me sinto construindo um mundo melhor com aquilo que eu estou fazendo, eu vou embora, eu vou procurar uma outra oportunidade. Eu tenho, algumas empresas aí têm vanguarda nisso, né? A gente pode exemplificar aqui com a Natura, com o Boticário. Eu tenho também muita proximidade com o pessoal da Telefônica Vivo, né? Tem o Futuro Vivo, que é um projeto deles ali também, que foi reafirmado recentemente pelo CEO Brasil aqui. Então, eu acho que a empresa, assim como na nossa comissão a gente faz esse projeto para inspirar os escritórios, que é importante para as empresas, né? E assim eles têm se capacitado né, nesse letramento. Eu acho que as empresas têm que continuar com isso, né? Desde que elas queiram também entender os benefícios da diversidade, como a gente falava agora há pouco, porque se a pessoa que está no comando, às vezes é um CEO que tem um viés diferente, que não quer mais essa política por alguma razão, uma preocupação que eu não vou me dispor com o presidente dos Estados Unidos, eu vou ter dificuldade e tal, a gente tem que entender que a empresa é composta às vezes por dezenas de milhares de pessoas, e certamente nessa amostragem tem questões de diversidade e inclusão. É uma arrogância muito grande achar que todo mundo dessas 10 mil pessoas da tua empresa são iguais a você e que pensam exatamente igual a você. Então, acho que é uma necessidade inerente das organizações hoje em dia, como a Cláudia colocou muito bem, a geração atual muito criticada de fato, porque tem algumas questões críticas, né, de perfil dessa geração, mas ela tem pontos positivos também, não dá para falar que não presta nada dessa geração, né? E o principal valor dessa geração, né, mais recente, né, que a gente está vendo entrando no mercado de trabalho, é o engajamento por propósito, e um propósito que faça sentido dentro de vieses de salvar o mundo, de fazer sentido e tal. E aí é o grande feedback, né, que essa geração e contribuição que essa geração tem para dar para as empresas hoje em dia, né? E a gente tem que ir, eu acho que a gente tem que ir com calma, né? É um momento de transformação. Então, esses dias eu fiz parte de uma premiação, da Banca Avaliadora da Premiação do Sicoob São Paulo, e eles estavam contando um caso de um cooperado que se recusou a ser recebido por um gerente, que era um gerente trans, né? E ele se recusou.
Por quê? Por vieses, por preconceito e tudo. E aí foi aquela situação, né, toda. Eu falei, gente, mas ao invés de você criticar essa pessoa, talvez se você explicar de uma outra forma, deixa ele ser atendido por outra pessoa e mostra de uma outra forma, né, que poderia também ter sido dessa forma, e não ir de frente àqueles que ainda têm resistência. Eu acho que bater em quem tem resistência, você não consegue transformar o pensamento. Né? Você bloqueia cada vez mais, que a pessoa vai ficando cada vez mais bloqueio mesmo com relação ao tema. Então, essas pessoas que ainda estão, e tem muitas, você sabe, em conselhos, então, conselho é onde tem mais resistência com esse tema. A gente tem que ir de forma sutil, né? Comendo pelas beiradas, comendo pelas bordas, você vai mostrando por competência, por resultado, né? Por relacionamento, que aí eu acho que a agenda ela vai avançar. Ela não, como o Alexandre disse, ela não volta mais, né? Isso o mundo é esse hoje, gente. Esse é o mundo. Que bom, né? Que bom. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final aí do nosso episódio. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Foi muito bacana esse papo, acho que foi rico, né? Espero que com isso a gente também ajude aqui a propagar um pouco mais essas ideias de diversidade, mostrar essa agenda que não deve ser politizada, que realmente tem tanto o lado social humano quanto o lado de performance e de diversidade de ideias que geram resultados e benefícios para as empresas e que queremos que gere também um mundo melhor para todos nós e nossos futuros descendentes aí, né? Então, muito obrigado novamente, agradeço muito a presença de vocês. E é isso aí. Obrigado, pessoal, por acompanhar e até a próxima.